Queridos, nós estamos aí chegando ao final de mais um ano, né? Um ano de muitas expectativas, um ano de muita oração, um ano que nós não tem como não dizer, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Estamos aí findando este ano, esse mês, e em todos os nossos corações, em todos os momentos, eu percebo em todas as reuniões e confraternizações, as pessoas liberando palavra de gratidão. E durante todo esse ano, foi esse desejo no meu coração, prestar ao Senhor, me colocar diante do Senhor, diante da própria igreja, diante do meu trabalho, diante de muitas pessoas, um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito e realizado na minha vida. E chegando esse período, mês de dezembro, as pessoas têm esse hábito, né, e um hábito muito saudável, de agradecer, né? Uns agradecem o chefe, outros agradecem o esposo, a esposa, né? Ai de nós se nós não agradecemos as nossas esposas, né? Outros agradecem um parente, um amigo, um familiar. Tudo isso é de suma importância, tudo isso gera em nosso coração um ambiente agradável e propício, né? Um ambiente e um desejo muito aceitável em todo ponto da nossa caminhada com Deus e com a comunidade ou com a família. E aí, a definição do dicionário que eu gostaria de dizer para vocês, bem rapidamente, sobre gratidão, que quer dizer reconhecimento por um benefício recebido, ou seja, um agradecimento. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de estar trazendo para nós nesta noite. Todos nós guardamos e registramos na nossa mente, no baú da nossa memória, as lembranças mais amargas. Essa é a verdade, do que nós registramos as experiências mais alegres. Muitas vezes nós colocamos em ênfase, muitas vezes nós colocamos em um mural do nosso coração, aquilo que às vezes nos traz uma dificuldade, um pensamento. Nós não conseguimos muitas vezes nos lembrar das experiências alegres que nós tivemos durante todo o ano. Nós temos a tendência, obviamente, de murmurar, de reclamar, de ficar infelizes diante das adversidades da vida. Eu lembro que no ano passado, quando nós estávamos aí para virar 2023, as pessoas, e eram muitas das pessoas, né, quase a totalidade que eu conheço, muito preocupado com o rumo que o país ia tomar nesse ano de 2023, e não é por menos, não é para menos. Nós temos visto, né, como tem dado, como tem acontecido as coisas aqui no nosso país. Mas eu cheguei a dizer para algumas pessoas, tanto na igreja quanto no meu trabalho, que eu tinha certeza que o ano de fato seria difícil. Mas, sabe, querido, eu cheguei também a mencionar e falar para essas pessoas que a minha vida, a minha caminhada profissional, a minha caminhada espiritual, não ia depender daquilo que o mundo iria pregar para mim. Porque eu tomei para mim, no meu coração, a palavra de Deus. E eu cheguei a falar, querido, eu sei que vai ser difícil, mas esse mundo não vai reger a minha vida, não vai dar rumo à minha vida. O que eu quero é me colocar diante do Senhor, porque as adversidades da vida, querido, talvez você não saiba, mas sempre existiu, para o menor e para o maior. E durante todo este ano de 2023, eu cheguei a citar algumas vezes aqui para a igreja, mas eu tomei para mim o Salmo 121.
muitas vezes pela manhã, durante o meu dia, eu citava Ele para mim mesmo. Eu me colocava diante do Senhor quando eu via as adversidades avançando, chegando, batendo na porta, e eu dizia: eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que Ele não dorme. O nosso general, nosso guarda de Israel, não dorme, querido. Eu não estou aqui dizendo que foi um ano fácil para mim, que tudo deu certo. Não, não deu. Mas a Bíblia, querido, nos ensina a termos um coração grato a Deus. E eu quero lembrar a vocês que tanto eu quanto você, nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Ele. Posso ouvir um amém? Você, querido, tem um corpo perfeito. Você pode andar. Você pode ver e ouvir. Você pode se alimentar. E melhor do que isso, sentir o paladar do alimento. Você, querido, tem o pão sobre a sua mesa. Você tem um lar para voltar após um dia árduo de trabalho. Todos nós temos uma igreja a congregar e abraçar os nossos amados irmãos. E, sobretudo, todos nós temos a generosa providência de Deus, que nos cerca com o seu amor e com a sua graça. Todos nós temos tanto a agradecer a Deus e principalmente ao Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para nos salvar. Sendo Deus, Ele se fez carne. Sendo rico, Ele se fez pobre. Isso para nós, querido, é uma dádiva eterna. Nossos pecados foram perdoados. Nos tirou do império das trevas para o reino da sua luz. E o nosso nome estará ou está escrito no livro da vida. Eis a pergunta: temos ou não temos razões para sermos gratos a Ele? Não somente em um mês de dezembro, não somente no final de mês, que já passamos aí da quinzena do mês de dezembro, estamos aí prestes a findar esse mês, e vamos somente ser gratos nesse momento? Não, querido. Tendo dito isto a nível de introdução, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:18, e vamos ver o que a Bíblia nos ensina. E vamos entender o que a Bíblia tem para nos dizer nessa noite. 1 Tessalonicenses 5, verso apenas 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu manifestar sobre esta igreja, sobre aqueles que nos assistem nesta noite, e que possamos, Senhor, acima de qualquer coisa, nos colocar diante de Ti e render a Ti toda a honra, glória, louvor e toda adoração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Queridos, é notório em várias confraternizações, como eu falei aqui logo no início, as pessoas ser gratas, né, uns aos outros, por isso ou por aquilo. Isso é muito maravilhoso, é muito importante, é o mínimo que nós poderíamos expressar por aqueles que estão conosco há tanto tempo, por que não dizer até mesmo durante todo o ano. Afinal de contas, é dezembro, é Natal, nós estaremos aí mais sensíveis, como as pessoas dizem, né? Chega Natal, as pessoas ficam mais sensíveis, vamos celebrar,
afinal de contas, o aniversariante do mês é o Senhor Jesus Cristo. Sim, podemos celebrar, podemos nos confraternizarmos, podemos enfeitar a nossa casa, o nosso lar, isso aí não tem problema nenhum, querido, de fazermos isso. Além de sermos gratos a Deus, nós precisamos render a Ele um perfeito louvor, de agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, todos os dias e em todo o tempo. Enfim, tudo isso que nós estamos aqui mencionando, tudo isso que nós estamos falando, é bem relevante para a nossa vida cristã, é bem relevante para a nossa vida, onde nós temos, nem que seja um pouco, de conhecimento da sua palavra. Tudo isso é muito importante. Dar graças a Deus por tudo, louvar ao Senhor pela dádiva da vida, por aquilo que Ele coloca em nós, para nós. Aonde nós estaríamos, queridos, se nós não tivéssemos sido resgatados por Ele? Você tem ideia? Obviamente eu não tenho ideia de onde você estaria se você não tivesse tido a oportunidade de ter tido esse encontro com Deus. Eu não sei. Eu sei aonde eu poderia estar, se é que eu estivesse vivo hoje, se o Senhor não tivesse me resgatado. E talvez você possa estar dizendo: pastor, o Senhor diz isso porque você não sabe o que eu passo, você não conhece a minha vida, você não sabe o nível de família que eu tenho. Sim, querido, realmente eu não sei, realmente não tenho ideia, posso até não ter ideia, mas eu quero dizer algo para você, que eu também venho de uma família, eu também venho de momentos muito difíceis, assim como o salmista também. Se você pegar lá em Salmo 116, o que o salmista declara? Laços de mortes me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, às vezes nós achamos que a dificuldade é só conosco. Às vezes nós achamos que o problema só está na nossa família. Mas saiba, querido, que há pessoas passando problemas piores do que você. Se nós pararmos para olharmos e observarmos o que nós falamos desde o início, em dizer que nós temos uma casa para retornar após um dia de trabalho, que nós temos na nossa mesa o pão para nos alimentar. Quantas pessoas, querido, quantas pessoas que não têm o que comer, quantas pessoas que vão no lixo procurar algo para se alimentar. E eu não estou falando porque eu vi em nenhuma reportagem, não, eu estou falando porque eu vi com os meus próprios olhos. Pessoas que chegam: por favor, preciso me alimentar, não comi nada há tantos dias. Mães que chegam até a mim: você poderia me arrumar uma quentinha para eu levar para os meus filhos? Nós somos gratos ou não, querido? Nós temos que apresentar diante do Senhor ou não? E o salmista, quando diz isso, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Se nós trazermos, querido, a palavra de Deus para a nossa vida pessoal, se nós entendermos que, como cristão, precisamos viver a palavra de Deus, mesmo nas adversidades, mesmo nos problemas, eu tenho certeza, querido, que tanto eu quanto você terá sempre uma palavra de gratidão ao Senhor. Em vez de reclamarmos, em vez de murmurarmos, em vez de falar: eu não tenho o calçado que eu queria, eu não tenho uma roupa que eu queria, nós iremos pensar: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma havaiana para calçar. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um ventilador para explanar, nem que seja um pouco, esse calor. Irmãos, o que você vai fazer se a sua vida não tiver a inspiração do Senhor diante das adversidades, diante dos problemas? O
Que tipo de gratidão nós vamos expressar a Ele, se nós não temos essa intimidade? Se nós não valorizamos aquilo que o Senhor coloca em nossa mesa? Se nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos permite assinar no nosso contra-cheque, o nosso salário? Quantas vezes, o que eu vou fazer com essa miséria de salário? Eu creio que não só eu que já ouvi isso. Eu creio. Cadê a gratidão, querido? Aonde está expresso em nossa vida, na nossa caminhada, a gratidão? Quais atitudes você irá tomar se não permitir a voz, a presença, o amor de Jesus inundar o seu coração? Se nós não tivermos, querido, a presença de Deus, se nós não mergulharmos no conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos sempre falar abobrinha. Nós vamos sempre desdenhar a verdade de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Se eu não lutar, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás. Tudo bem, irmãos, é uma verdade. Mas se o Senhor fazer assim no fôlego de vida, você não sai do lugar. Se o Senhor não te der saúde para trabalhar, para conquistar, para servir, para onde nós vamos? Talvez, querido, as adversidades que nós estejamos porventura passando, que às vezes nós dizemos para nós mesmos, eu não aguento mais, talvez essa adversidade, esse problema, seja para trazer uma experiência, que talvez você nunca teve com Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós não nos sentimos só. Temos a consciência que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Sendo assim, você pode até fazer aquela oração forte. Você sabia que Jesus fez uma oração forte? Eu vou ensinar para vocês a oração forte. A Bíblia nos diz que chega ao conhecimento de Jesus sobre a morte do seu amigo Lázaro. Jesus, naquele momento, ao receber aquela notícia, assim como eu e você, ele se entristece, ele chora, e ele vai em direção ao local de sepultamento. E você conhece toda a história. Se depara com Maria, se depara com Marta, aquela angústia toda, porque você não estava aqui, Jesus, o que houve, a Uber atrasou, o que aconteceu, que o ônibus não passou. Calma, tranquilo. Jesus vai em direção ao sepultamento, e você percebe nitidamente que Jesus não rodopiou, Jesus não saiu pulando, não deu o voo rasante da águia. A Bíblia, querido, nos ensina e nos mostra simplesmente que Jesus levantou os seus olhos para os céus e disse para o próprio Pai: Pai, graças te dou. Diz a Bíblia, querido, que ele, após ter dito isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sucinto, tranquilo e em paz, mostrando para nós a certeza de uma vida alinhada com Deus, um coração transformado da palavra de Deus. Uma outra oração forte de Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Quando os discípulos dizem para ele: Mestre, temos que dispensar essa turma, já está anoitecendo, dá de comer. Não tem, viu que tem? Trouxeram para ele pães e peixe. A oração forte de Jesus: Pai, graças te dou.
Diz a Bíblia que todos aqueles homens e mulheres e crianças foram abastecidos, foram alimentados. Note, irmãos, preste atenção. Talvez você que tem esse conceito de oração forte, oração média, oração fraca, isso não existe. Desde que tenhamos no nosso coração essa intimidade com o Senhor. Quer uma oração mais simples do que esta? Senhor, graças te dou. Será que nós temos dado graças a Deus quando nós chegamos em casa num dia de trabalho? Aonde o problema aconteceu, dificuldade nós tivemos. Eu não me canso de dizer quando eu chego em casa com a minha esposa: obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho. Falo com os funcionários quando arrei a porta: mais um dia, louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Saiba que para um cristão que crer na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Criador, não tem essas coisas de oração forte ou fraca, média. Não tem esse negócio. Não tem. Provavelmente, quando você estiver imbuído da presença e intimidade com Deus, isso não haverá problema. Você ora e as coisas acontecem. Você clama e o demoniado é liberto. Simples assim. Você fala com Deus, e porque tem um coração, uma vida separada, o Senhor nos escuta, irmãos. O Senhor responde se for da vontade dEle. O que Jesus nos disse: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, olha interessante. Olha que interessante. Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Quer que as coisas aconteçam? Esteja colocando diante do Senhor os mandamentos. Procure andar diante do Senhor com o coração contrito, grato e alegre. Porque todos nós sabemos o que podemos, o que devemos fazer, numa dificuldade, num problema, numa proposta. Nós sabemos. Quando alguém oferecer algo para você, você tem a sua razão, o seu raciocínio, fora a espiritualidade, tá, querido? De falar assim: não, cara, isso aí não dá para mim não. Entende? Quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, um coração grato, querido, agrada a Deus. Todos nós já ouvimos alguém dizer: Deus não tem tempo para mim. Na verdade, bem miudinho, Deus nem se lembra. Deus está muito ocupado. Esse não é o momento. Queridos, existem pessoas na igreja, cristãos, que afirmam que Deus não se importa com elas. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Diante das coisas que estão acontecendo, Deus não vai nem perceber. Deixa eu te dizer algo. Que a Bíblia, que é o nosso manual, que está aqui registrado, vidas de homens e mulheres de Deus, de transformações que Deus fez. Se a gente não acreditar, irmão, se a gente não colocar em prática o que a Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse, se a gente não entendermos, nem que seja pelo menos um versículo, você pode não entender nada da Bíblia, mas se você ouvir e colocar no seu coração algo que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, já é o suficiente.
para você saber que alguma coisa foi feita para a nossa salvação. Você lembra do rei Ezequias? Quando Deus fala para o profeta, vai lá, o profeta foi lá, cara, tu vai morrer. Tu vai morrer. Virou as costas o profeta e foi embora. O que Ezequias fez? Foi clamar, foi chorar, foi pedir, Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a palavra que ele chorou muitíssimo. Agora, me diz uma coisa, querido. Se esse homem não tivesse andado integramente na presença do Senhor, se esse homem não tivesse andado com fidelidade diante do Senhor, se esse homem não tivesse colocado na sua caminhada todos os dias a palavra do Senhor, ele teria autonomia, ele teria argumento para dizer, Senhor, lembra-te de mim, eu andei correto nos teus caminhos, lembra-te, Senhor, que eu fui sincero, que eu fui fiel. Diz a Bíblia, querido, que o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida. E lá em Isaías 40, verso 12, na primeira parte, ele explora, ele diz, ele fala o tamanho, da majestade de Deus. Ele chega a dizer, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem foi esse? É o Deus que você serve, querido. É o Deus que tem te sustentado todos os dias. É Ele, querido, que te dá o fôlego de vida para você ir e vir. É por isso que eu falei que eu tomei para mim esse Salmo 121, porque da mesma forma que eu me levanto e saio para o meu trabalho, eu falo ao Senhor, Senhor, muito obrigado, guarda a minha vida, a minha entrada e a minha saída, Senhor. E eu tenho visto o resultado, querido, porque eu percebo nitidamente a presença do Senhor sobre a minha vida, me guardando, me protegendo. Pô, pastor, não vai acontecer nada? Não sei. E mesmo que aconteça, o seguro está pago. Mesmo que aconteça, o Senhor, como diz a palavra, está comigo em todas as circunstâncias. Tudo Ele vê, tudo Ele pode. Sejamos gratos a Deus por tudo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Na versão NVI diz, em todas as circunstâncias. E aí, vocês, assim como eu, pode imaginar as circunstâncias que possamos passar ou estamos passando para darmos graças a Ele. Às vezes somos ingratos. Às vezes nós somos muitos ingratos com Deus. Buscamos, oramos, porque temos um problema, porque temos uma dificuldade. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura a minha vida espiritual, a minha vida financeira, Senhor. Eu preciso de uma intervenção divina. Deus vê, Deus vem com a providência e faz o reboliço na sua vida, na sua família, porque de fato Ele ouviu um clamor sincero, um coração contrito, um coração disponível, um coração que se quebrantou diante das adversidades. E Deus vem e transforma. Deus vem e muda a situação. Deus coloca você e sua família em um lugar de honra, conforme eu estava conversando hoje pela manhã com o obreiro, falando a sua trajetória, comentando a sua trajetória. E eu, juntamente com ele, mostrando como a mão do Senhor te alcançou. E ali ele falou, é verdade, pastor. Eu posso contar a graça, a misericórdia, o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família.
desde o momento em que eu aceitei ao Senhor, que eu procurei viver em santidade, que eu procurei colocar a minha vida em prioridade para Ele, como a minha vida foi transformada. E ali, expressou ali o seu desejo, os seus sonhos, os seus projetos, para o ano de 2024, eu disse: querido, permaneça fiel ao Senhor, permaneça firme ao Senhor, e se for da vontade do Altíssimo, com certeza, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Essas palavras, querido, que talvez é liberada aqui pelo pastor, essas palavras que são ditas através de letras na palavra de Deus, na Bíblia, ela precisa fazer parte da nossa vida. Às vezes nós conversamos com pessoas cristãs, que quando vai falar, fala um palavrão. Quando vai expressar de uma forma mais, diz algo que não deveria dizer. Por quê? Você já se pegou, talvez, batendo o pezinho em uma canção que você ouviu lá atrás, na van, numa condução, né? Alguém está cantarolando aquilo e de repente você se pegou a cantar? Músicas mundanas, troço brabo, você estava cantando, por quê? É natural. E você só vai expressar a luz de Cristo, querido, quando você estiver imbuído, quando você estiver tomado pela palavra de Deus. Em vez de você, numa conversa, falar coisa que não devia, você vai falar que Deus te restaurou. Você vai citar um versículo bíblico, você vai falar que de fato existe um Deus que pode todas as coisas. Quando você estiver na mesa, numa roda de pessoas que estão ali denegrindo a imagem do Evangelho, você fará a diferença. Você fará a diferença. Entende, irmãos? Nós somos o sal, nós somos a luz que ilumina através de Cristo, que tempera as pessoas que precisam ser restauradas, que precisam ser resgatadas. Me faz lembrar um acontecimento que Jesus indo em direção a Jerusalém, estava ali passando por Samaria e Galileia, quando 10 leprosos, você conhece a história, grita, chama, clama: mestre! Ah, Senhor da glória, compadeça-te de nós. E Jesus disse-lhe para ele: vai, apresenta-te aos sacerdotes. Diz a palavra que indo eles, foram curados. Uau! 10 leprosos, limpos, sadios, sustentáveis, de volta à comunidade, podendo trabalhar, podendo voltar à sua família, a estar diante de todos ali. A Bíblia diz que todos foram purificados, mas somente um voltou, e diz a palavra que se prostrou e glorificou ao Senhor em alta voz. E Jesus logo lhe pergunta: não eram 10? Cadê os outros 9 que não voltaram para glorificar, para agradecer? Somente você? Presta atenção, somente você, um estrangeiro? Somente você que não é conhecedor? Somente você que não passou na casa do Senhor? Somente você que não tem esse conhecimento? Um estrangeiro? Somente você voltou? Preste atenção, irmãos. Eram 10. Voltou apenas um, para agradecer ao Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido.
Os 10 leprosos foram curados, sim. Os 10 leprosos foram limpos, sim. Foram transformados, sim. Foram purificados, sim. Todos eles foram curados, limpos, libertos. A comunidade abraçou novamente. Porém, diz a palavra que somente esse, com um coração grato, somente esse, com um coração de gratidão, voltou para agradecer. Diz a palavra que somente ele foi salvo. Talvez seria bom que nós estivéssemos prestando bem atenção nessas questões. Será que nós estamos fazendo o que é certo? Será que esses 9 homens que foram libertos não teve um coração conforme muitos de nós às vezes deixamos? Será que nós temos voltado para agradecer ao Senhor? Esse homem teve um coração grato e reconheceu o poder de Cristo em sua vida. Talvez seja um alerta para nós, querido. Talvez seja um alerta para aqueles que, ao ver a sua situação, a sua vida sendo transformada, modificada pelo poder do Senhor. E quando Deus limpa, quando Deus purifica, coloca uma sandália nos pés, uma veste limpas, muitas vezes, e muitas dessas pessoas, mete o pé. Será que temos voltado ao santuário do Senhor, à presença de Deus para glorificar e para agradecer? Não somente no mês de dezembro, não somente onde nós julgamos que todos ou muitas dessas pessoas estão sensíveis à palavra de Deus. Será que durante todo o ano nós temos sido gratos ao Senhor? Agora eu não vou não, sabe como é que é a minha agenda? Não tem como estar na casa de Deus, não tem como participar do culto, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais o que fazer na minha casa, na minha família, eu tenho tantos afazeres que eu não tenho tempo para fazer, então não tem como ir à igreja. É sabido de todos nós, querido, é sabido de todos nós o que a palavra de Deus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou dizendo para aqueles que têm plantão para trabalhar, irmãos. Eu não estou dizendo para aqueles que estão em cima de uma cama e realmente não podem estar aqui. Eu não estou dizendo para aqueles que estão no hospital. Eu estou dizendo para você que poderia estar na casa do Senhor, poderia cultuar a Ele, junto com a igreja, porque, querido, pasme, essa novidade que eu vou dizer, é a Bíblia que nos ensina. Quem constituiu, quem criou a igreja, foi Jesus. E todos nós temos e precisamos ter essa consciência. O mundo lá fora está querendo nos tragar, e está trabalhando firmemente para isso. E quando nós nos distanciamos, a probabilidade é muito maior. Acorda, igreja. Precisamos estar atento. Não estou dizendo, mais uma vez, que você não pode sair, que você não pode curtir, que você não pode ir a uma praia. Não é isso, entenda. Teremos aqui no mês de janeiro apenas o culto pela manhã.
Apenas culto pela manhã. E aí? Eu vou porque o pastor falou que eu preciso ir, porque se não é isso, irmão. Se você está entendendo assim, está entendendo errado. Eu vou porque eu tenho um coração grato e desejo cultuar ao Senhor. Eu vou porque o meu coração pede isso. A minha alma clama por isso. Eu desejo, eu amo estar na casa de Deus. Se você não ama, perfeitamente. Se você não deseja, entendo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Eu espero, querido, piamente, que cada um de nós não estejamos subestimando a palavra da verdade. Eu creio piamente, querido, que cada um de nós estejamos levando o conceito da verdade, da palavra de Deus, que é explícita para nós, todas as vezes que abrimos. Porque eu também me coloco nesta entrega. Eu também me coloco dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim. Eu também me coloco, irmãos. Eu também tenho dificuldade. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui na igreja do pastor e conseguiu descansar, falei: rapaz, eu estou quebrado. Por conta do trabalho. Final de ano exige mais da gente. E muitos de nós estamos trabalhando aí diuturnamente, às vezes em escalas. Pessoas estão trabalhando assim. É natural, é normal. Mas, irmãos, para mim, João, me sinto muito bem, obrigado, a poder cultuar ao Senhor num lugar agradável, com pessoas agradáveis, entoar cânticos que possam expressar a grandeza do Senhor. E eu faço isso na minha casa, e desejo e gosto de fazer na casa do Senhor também. Em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. As dificuldades, querido, vem para todos nós. Não vamos nos vitimizar. Ah, comigo está assim. A minha vida está assado. Não, querido. Agradeça ao Senhor por Ele lhe dar condições e entendimento para resolver esse problema. Agradeça ao Senhor de todo o teu coração. Se apresente diante do Senhor. O salmista deixa isso bem claro: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Se nós expressarmos isso todo dia, irmãos, se nós expressarmos ou aprendermos a expressar isso todos os dias, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele continua: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos diante do povo. Está aqui a plenária, está aqui o sumário, está aqui a biografia, está aqui o índice que eu e você podemos ter na nossa caminhada com Cristo. Será que nós temos sido gratos a Ele? Será que nós temos apresentado diante do Senhor tudo que tenho e tudo que somos?
quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, que não precisava nada daquilo, sair do seu trono, e desde bebê sendo perseguido, desde do ventre da sua mãe, já sendo procurado para ser morto. E quando veio, o que Ele trouxe para nós, querido, o que Ele trouxe para o mundo? Palavra da verdade. Ele não brigou, Ele não xingou, Ele não chamou ninguém para briga, Ele não precisava nada disso. Como não ser grato? Gratidão, querido, esse sentimento que nós precisamos esboçar por alguém que fez alguma coisa para você. Ele pega um homem ladrão e vai apenas no seu apartamento lanchar, ceiar, não falou nada. E mesmo assim, os espiritualistas da época, os poderosos diziam: um homem que vai à casa de pecador, senta na mesa de pecador. Jesus não disse nada, querido. E de repente, o alvo, o objetivo foi alcançado, apenas com a presença de Jesus. Senhor, tudo que eu defraudei, tudo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus fez? Falou para ele: Zaqueu, tu é ladrão, cara, você tem que devolver, senão tu vai para o inferno. Falou? Só a presença, só a presença. Senhor, eu vou restituir tudo. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ei, querido, busque, clame pela presença do Senhor na sua vida. Eu tenho até medo de dizer isso, querido, porque não são poucas vezes que isso acontece. Essa semana, uma senhora chorando na mesa, e a sua filha na frente, e eu percebi aquele choro, aquela angústia dela. Eu cheguei perto dela, dei um abraço. A senhora não se alimentou? A senhora não vai almoçar? Não, meu filho, eu estou muito nervosa, eu estou muito agitada. E a filha dela, já estão falando isso para ela há tempo, mas ela, não sei se foi o exame que ela fez, e ela começou ali a abrir o seu coração, do nada, irmãos, do nada. Do nada. E a presença de Deus tomou aquela senhora, e a sua filha disse: muito obrigado, Senhor, porque a minha mãe ficou mais tranquila, ela está em paz. Irmão, se eu contasse aqui o que me acontece durante os dias, no trabalho, viu? Na agitação, na correria, Deus me para e me empurra, vai lá. Temos que ou não ser grato a Deus. Temos ou não, querido.
de ver o que Deus faz para aquelas pessoas que se colocam diante dele. Jesus foi passando e foi trazendo todos aqueles que tinham um coração ruim. Pedro, Mateus, seu irmão, Felipe, uma galera, pessoas das piores condições. E Jesus foi abraçando, foi pregando, foi falando, foi trabalhando, foi administrando, foi orientando, e está aí, os evangelhos. Você também pode ser um desses, querido. Eu quero orar. Eu quero agradecer ao Senhor por esse culto. Eu quero agradecer ao Senhor por todas as vezes que essa porta foi aberta, que a palavra de Deus foi liberada através dos pastores. Eu quero ter um coração grato a você, igreja, que tanto nos acolhe, que tanto ora pela gente. Eu quero ter um coração grato a vocês e agradecer de todo o coração. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Vamos estar de pé. Nós temos tempo para você orar ao Senhor e refletir no seu íntimo. Me faltam palavras, que essa mensagem de fato possa ganhar vida em seu coração, que essa mensagem, querido, venha fazer de você uma pessoa diferente e possa refletir de fato que expressam seu amor. Se você está sendo grato ou rude com Deus e com o próximo. Levastes o meu fardo, tu me perdoas, perdoando. Aleluia. Faça essa reflexão. O teu amor me alcançou, sigo te buscando. Você pode dizer isso para Ele? Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Seja grato. Incomparável, seja grato a Ele. Maravilhoso tu és. Aleluia. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens, Senhor. Se só tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas o meu coração. Tu sondas meu coração. Oh, aleluia. E os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo. Levastes o meu fardo. Oh, aleluia. Me perdoando. Seu amor. O seu amor me alcançou. Precisamos seguir. Sigo te buscando. Aleluia. Declare bem forte ao Senhor. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso,
em sinal de gratidão, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se você desejar declarar a Ele, pedir perdão, agradecer, fique à vontade nesta hora, querido. Esse momento é teu, você e o Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui sim uma igreja grata. Obrigado, Senhor, porque eu caminho, eu estou entre o povo, eu conheço os meus irmãos e sempre ouço palavra de gratidão, Senhor. Muito mais a Ti, Senhor, que conhece e esquadrinha o coração. E Tu sabes, Senhor, que nós temos uma igreja que ama a Tua palavra. Mas nos permita, Senhor, não nos permita a esquecermos. Não nos permita, Senhor, a olhar para outro lado, porque a caminhada é longa. A caminhada é muito longa, querido. Talvez você esteja dizendo: pastor, tudo que o Senhor disse nesta noite não condiz com a minha pessoa. Amém, louvado seja Deus. Mas talvez um dia, no futuro, possa acontecer em você uma proposta, e o Espírito Santo te lembre: olha, não é assim. Agradeça, se coloque, se exponha diante do Espírito Santo, e aí você vai lembrar, querido, você vai lembrar da palavra de Deus, como o Senhor me faz lembrar todos os dias, que aonde quer que eu esteja, Ele está comigo, porque Ele prometeu. Eu me lembro também todos os dias que Ele se doou, que Ele se entregou pelos meus pecados. Eu também me lembro, querido, que quando eu pedi perdão e falar: Senhor, eu estou no erro, me perdoe, Ele vai lançar no mar do esquecimento. Eu também me lembro, querido, que quando eu me sinto frágil, debilitado, Ele diz: eu estou contigo. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por esta mensagem liberada ao meu coração. Obrigado por esta mensagem liberada à tua igreja nesta noite, porque eu aprendi mais e quero ter sempre um coração grato àquele que vive e que reina para os séculos do século. Você que concorda comigo, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso. Tu és majestoso, poderoso, Deus eterno, oh, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Oh, Jesus, obrigado por tamanha graça, maravilhosa graça. Bendito é o seu nome, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que tivemos aqui, Senhor, de ouvir a sua voz, sairmos alimentados da sua palavra. Que essa presença maravilhosa lhe acompanhe, vá com você, acompanhe você que assiste pela rede social, acompanhe você até o seu lar. Que essa semana seja a semana onde você possa refletir, trazer essa palavra que é viva e que ela todos os dias brota no nosso coração a nos direcionar. Que o Senhor Jesus te conduza, te leve em paz, fazendo com que você cresça e continue crescendo diante da presença dEle. Amém? Deus abençoe. Ide em paz,
com a graça do Senhor Jesus. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro